do Juliano Peçanha, meu amigo e um filósofo que é estudioso também do Sloterdijk. Eu tô aqui com o Filósofo no Porta-Luvas, que é um pouco autobiográfico, né, o livro dele. Mas eu vou pegar aqui uma frase que está descontextualizada, né? Vocês precisam ler para pegar, afinal, do que se trata. Mas eu vou trabalhar com esta frase para iniciar esse vídeo, porque é o tema do vídeo. É como se eu fosse fazer uma epígrafe de um texto. Olha que frase, olha aqui, ó. Quem disse que o ser humano vem do macaco e do coito? Quem diz que ele nasce do desejo e do amor? Isso é para as massas. Não é ótimo? Quem disse que o ser humano vem do macaco e do coito? Eu acho linda essa frase, né? Evolutivamente, há um hominídeo e pela filogenética, né? E pela ontogenética, pelo desenvolvimento de cada um, né? Nós viemos de um ato sexual. Por que a gente... Coisa chata, né? Isso é pra massa. Em outras palavras, por que a gente tem que ficar insistindo numa participação do corpo? Eu tô me referindo aqui a uma situação que é o seguinte, né? Esta nossa hiper preocupação com a imagem do corpo, ou com a imagem em geral. Afinal de contas, estamos numa sociedade do espetáculo, levados a ela pela mercadoria, pela mercadorização, mas ao mesmo tempo que nós estamos tão preocupados com a imagem do corpo, cada vez menos nós podemos nos apresentar corporalmente, porque há uma espécie de simulacro, no sentido do Deleuze, né? Não no sentido de cópia, mas no sentido de simulação, no sentido de produção de outra coisa que não é o original. E aí fica difícil você voltar às ruas com aquilo que é o seu corpo, o original, a não ser que você faça uma transmutação de modo a você criar, né, o simulacro do simulacro. Que você produza um corpo que é uma produção a partir do hiperreal, a partir da caricatura que você fez no mundo, né, dos algoritmos, na infosfera. E nós estamos nisso. Vocês já repararam? Nós estamos nisso desde a Renascença. O Renascimento é exatamente a época que as pessoas de poder, os reis, os fidalgos, eles contratavam um artista para pintá-los de uma maneira hiperreal, de uma maneira a criar o simulacro. Passado 400 anos, nós atingimos esta situação onde muitos de nós
gostaríamos de ser como a feiticeira, aquela série dos anos 50 para 60, né? Que ela estava lá arrumando a cozinha, toda descabelada, o marido ia chegar, ela mexia o narizinho, a cozinha já se arrumava e ela já ficava pronta, né? Toda cheirosa, né? E muitos de nós nos transformamos em fidalgos e feiticeiras a partir do momento que se criou a possibilidade de você se retirar da vida física e substituir a vida física pela infosfera, onde você se apresenta através de 1001 filtros, onde você nem se apresenta, porque na verdade são os algoritmos que reapresentam você para você mesmo a partir daquilo que eles fazem de você. O problema todo é que num determinado momento, para um setor social, talvez para todos, você precisa ir ao supermercado, você precisa ir numa festa, você tem que ir ao encontro de negócios. Há um belo dia que o seu corpo físico é cobrado. E se você conseguir escapar de tudo isso, ainda assim sobra esta frase, não é? Viemos do macaco e somos produzidos pelo coito. Caramba, né? Quer dizer, no limite, eu tenho que ir para alguma cama com alguém. E aí, como é que fica? Aí só tem uma solução: eu ir no menor tempo possível. E nesse menor tempo possível, eu me reproduzir, não como cópia, mas como simulacro. Eu simular alguma coisa que não sou eu. Mas eu vou simular alguma coisa que eu não sou eu a partir do quê? A partir daquele outro que não sou eu, que está na infosfera. Então não é que eu viro a cópia da cópia, eu viro a simulação da simulação, eu viro o simulacro do simulacro. Eu vou do hiperreal para o hiperreal físico, que vai lá, faz o sexo rapidinho, né? E rapidamente volta, porque bateu meia-noite, cai o sapatinho de cristal, cai a prótese, o sujeito presta atenção numa tatuagem anal que você fez e não saiu mais, como a Anitta está fazendo agora, tentando, né, tirar a tatuagem. Então nós estamos vivendo esta impossibilidade do corpo, justamente quando o corpo acaba sendo o mais cobrado possível. Então é uma coisa interessante, porque você cria um patamar de deserotização muito acentuado. À medida que você não pode encontrar com as pessoas por mais de meia hora, e à medida que o sexo tem que ser rápido, obviamente você deserotizou as suas relações. Então você participa de um mundo em que a toda hora você está ali dizendo, né? Caramba, além de vir do macaco, ainda temos que ser fruto do coito? Que... É uma tortura, né? É uma tortura. Você veja que nós não estamos, portanto, numa situação descrita, né, pelo freudismo e em parte pelo marxismo, que é a situação de repressão,
ou a situação de que vai nos levar a uma repressão e, portanto, a uma espécie de depressão. Nós estamos numa situação que é o contrário disso. Nós estamos numa situação de alta produção. Produção de nós mesmos enquanto simulacro do simulacro. Portanto, nós estamos numa situação de exuberância da realidade e não de situação minguada de realidade. Essa descrição da situação minguada de realidade, fruto da repressão e com reflexos individuais na depressão de cada um, muitas vezes é uma descrição que ficou na literatura, nas ciências sociais, e a gente repõe ela para agora, mas ela não funciona agora. Quando você põe essa literatura para entender o momento atual, você não o entende. O momento atual é um momento produtivo, altamente produtivo, ainda que seja a produção do simulacro do simulacro. Vocês já viram a quantidade de pessoas na rua que, quando vão sair para algum evento ou para ir passear na Avenida Paulista, domingo ou sábado, ou para ir numa festa, ou para ir numa balada, ou para ir mesmo no supermercado, ou numa festa de gente muito rica ou importante, ou numa festa junto com artistas, seja, ou mesmo para ir num parque, como aqui no Vila Lobos, de classe média, ou às vezes até classe média baixa. Vocês já repararam o quanto há de pessoas que se parecem com personagens das histórias em quadrinhos dos anos 70, 80, as mulheres vão de Batgirl, né? Com colantes, né? Altamente sensualizadas. Vocês já repararam isso? Como que há uma criação de personagens que são personagens que há pouco tempo a gente só admitia nos filmes, nas histórias em quadrinhos, né? Então, você vê uma mulher na rua de colante preto e de bota, né? Que nem a Batgirl, né? Isso não é uma pessoa deprimida, isso é uma pessoa altamente produtiva, né? Produtiva no sentido de que ela criou uma realidade, ela está ali como uma realidade hiperreal fisicamente. Agora, o problema é que ela não pode ter um encontro de mais de meia hora e ir para o sexo, porque tudo isso não se sustenta no cotidiano do trabalho, né? Daí o trabalho remoto, para não ter que se encontrar com ninguém. Daí o sexo rápido. Daí a deserotização, mas agora por vias da produção e não pela via da repressão. Este nosso mundo, ele, que é na verdade uma fuga do mundo, ele nos torna menos apto a cuidar da cidade, a cuidar do campo, a cuidar da floresta, a cuidar dos animais da floresta, a cuidar da terra. À medida que você tem uma fuga do corpo, tudo aquilo que é físico acaba tendo um cuidado, digamos assim, ou hiperidealizado, através do simulacro, ou a recusa do cuidado, através do combate a quem quer cuidar, ou da denúncia pela denúncia, a gritaria de que o mundo vai acabar, de que ninguém liga para nada, de que a floresta vai ser derrubada, de que
o asfalto não tá bom, de que a cidade tá privatizando tudo. Você tem a gritaria sem luta política e você tem a luta política da direita para continuar fazendo o que vem fazendo. Mas em ambos os casos é uma situação de fuga do território, de aquisição de um corpo-imagem que não está mais nem na cidade nem no campo. E que quando sai por meio do simulacro daquilo que já era imagem. É incrível que esse é um movimento típico da burguesia, né? Uma burguesia sem burgo. Uma burguesia que se chama burguesia porque é vinda do burgo, ou seja, da cidade. E ela sai do burgo, de modo que ela não toma conta mais da cidade, não se interessa mais. E junto com isto, né, ela leva a classe trabalhadora também com ela para o mesmo caminho. Porque a classe trabalhadora tem como espelho a burguesia, então ela imita. Só para você ter um exemplo concreto de hoje, né? Peguem aqui os jornais de São Paulo. De qualquer lugar que você está, pegue os jornais de São Paulo. Eu tenho certeza que acontece a mesma coisa aí na sua cidade, principalmente se ela for uma cidade de porte médio, nem precisa. Aqui em São Paulo tem um clube de judeus, a Hebraica, é um clube de gente muito rica, muito tradicional, que fica perto aqui na Marginal Pinheiros, e ele tem árvores históricas. E você imagina que sendo um clube de judeus, sendo um clube de gente muito rica e que tem muito gosto em preservar as tradições, o clube não vá mexer naquelas árvores históricas que, na verdade, embelezam o clube e embelezam o próprio bairro. Pois não é que eles cortaram aquelas árvores para fazer campinho de beach tênis? A alta elite econômica de São Paulo quer campinho de beach tênis no seu clube e para isso arranca as árvores históricas. Olha só a mentalidade. Por quê? Porque eles vão ali e voltam. É meia hora só de beach tênis, onde eles vão usar alguns uniformes e rapidamente voltar para sair do terreno físico. Eles já saíram da cidade, porque o clube é bem fechado. Mas mesmo no clube bem fechado, eles não querem mais absolutamente nenhum contato com aquilo que lembre a eles a terra real, a árvore. Cortaram. Aí a população que não tem nada a ver com o clube, que aliás nunca conseguiu entrar nem para ver como é que é o clube, reagiu e conseguiu segurar metade das árvores ainda sem derrubar. Conseguiram uma liminar para parar. Olha só aquilo que a gente vem falando, né? Da gente ter que cuidar do patrimônio do rico. Chegamos a esse ponto. Na base disso está esta frase do Juliano, né? Ah, caramba, temos que vir do macaco e do coito, não aguento mais, gostaria de ter só asinhas, né? E ficar planando sobre o planeta. Acontece que o cara que fala isso não sabe que para ele planar tem que ter atmosfera, né? Ele pensa que ele vai planar no vácuo. Então uma besta dessa é capaz de nem saber que ave precisa de ar para voar. Ele acha que no vácuo deve voar. É isso. Daqui a pouco a gente volta e não se esqueça do Pix para a Fundação Paulo Giraldelli e para o Filomed. Veja, por que eu voltei a falar do Filomed? Porque nós precisamos chegar a 12 mil reais no Filomed para pagar a segunda etapa, a do ano que vem. Por que eu estou fazendo a campanha agora, já? Para que a gente tenha o dinheiro antes, porque eu quero chegar lá no estúdio e falar para eles, nós queremos o Filomed o ano que vem ao vivo. Tá? Dá para fazer ao vivo precisa ter um certo cuidado para a internet não cair, né? Entendeu a jogada? Então vamos fazer? Eu tô esperando vocês, hein? Vocês toparem, nós vamos fazer. Se vocês não toparem, nós vamos fazer. Quem tem 100 dá 100, quem tem 10 tem 10, quem tem R$1.000 dá R$1.000, quem tem 10 mil reais cobre toda a nossa dívida, já paga tudo, já resolve o problema.
Quem tem R$1 dá R$1. Tá? Ah, não sei. Não vamos fazer, Filomed? Vai parar? Não sei, eu tô perguntando para vocês. O Pix está aqui, ó. Bom, até que dia a gente consegue fechar? Daqui a pouco a gente volta. Ah, só mais um detalhe aqui. Você que está procurando presente de Natal. Olha aqui, ó, a promoção para você pegar o seu presente de Natal e também mandar para as pessoas que você gosta como presente de Natal. Olha que coisa interessante. Veja aí, ó. Essa aqui, ó. Aqui, ó.